Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Hoje é dia de ceia, já são 15 para as 11. E vamos ver o que Deus me dá graça e me ajuda a avançar no dia de hoje sobre o livro de Efésios, no capítulo 1. Nós paramos na aula passada, na mensagem passada, no versículo de número 14. E hoje a gente vai estar lendo do 15 ao 23, embora eu não acredite que a gente consiga falar do 15 ao 23. Diz assim: pelo que ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em nós. Amados, dentro daquilo que a gente pode tomar assento, que a gente tem falado este ano, o meu desejo é que nós consigamos caminhar nesse sentido, nessa direção. Eu tenho um sonho no meu coração, eu tenho um desejo daquilo que eu creio, que eu compreendo da palavra de Deus, que nós precisamos compreender que somos cristãos e não estamos cristãos. Precisamos compreender que somos templo e habitação do Espírito. O Espírito de Deus, ele não é uma visita a nós, ele faz morada em nós. É óbvio que cremos na manifestação poderosa do Espírito de Deus em nossas vidas em alguns momentos. Cremos no que Paulo diz, que devemos ser cheios do Espírito, como também Paulo diz: não extingais o Espírito. Eu posso me encher dele, como eu posso me esvaziar dele. E Paulo, ele é bem claro nisso: não enchei-vos somente de vinho, ao contrário, enchei-vos do Espírito. E a Bíblia o tempo todo ela vai nos ensinar, principalmente se a gente for ler Coríntios, se a gente for ler Romanos, e a gente for ler a própria carta de Efésios, que nós falamos também aqui já. Nós somos templo, habitação do Espírito Santo de Deus. Isso é, eu sou cristão onde quer que eu vá. Eu sou cristão independente das circunstâncias que eu viva. Eu estou em Cristo e Cristo está em mim, se minha vida de fato vive assim, segundo a vontade de Deus, buscando uma vida de santificação, independente do que eu esteja vivendo, independente do que digam de mim, independente do que se apresente a mim. Isso é, eu quero dizer que meu desejo, meu sonho como cristão, como pastor, como irmãos de vocês, é que nós sejamos cristãos e não precisemos viver de campanhas nas igrejas. Não precisemos viver de cultos especiais para que haja uma vida de comunhão entre nós e o Espírito de Deus, para que haja uma vida de integridade, de comunhão, de poder entre nós e meus irmãos. Porque, como já preguei aqui uma vez, quando nós nos reunimos ali fora, o Deus, ele opera de igual modo, da mesma maneira, segundo o nosso coração se abrir para ele operar. Se eu estou com meus irmãos, a manifestação de Deus vai acontecer no mesmo sentido que Deus quiser. Se eu estiver sozinho, como já falei para vocês, que amo o meu banheiro, Deus
Deus, Ele me visita, Ele manifesta de maneira poderosa, de igual maneira, porque é Deus em mim e eu nele. É Deus em nós e nós nele. Pode repetir comigo? É Deus em mim e eu nele. É Deus em nós e nós nele. Isso independe de festividades. Isso independe de títulos de culto. Porque essa coisa de título de culto é nossa. Eu quero você me mostrar na Bíblia. Uma vez falou culto de oração. Eu nunca vi culto que não se ora. Não se ora, não é culto a Deus. Culto de libertação. A gente fez uma dieta para Jesus. Jesus, nesse culto você vai libertar. Naquele outro que é de estudo da palavra, o senhor não precisa libertar. A gente não fala isso para Deus. Culto de estudo da palavra e oração. Como você vai estudar a palavra sem orar? Não dá. Culto é culto. Eu oro lavando minha louça. Eu lavo louça, tá? Hoje de manhã já lavei um carro. Eu lavo lavando louça. Eu lavo passando roupa. Eu também que passo minha roupa. Hoje eu passei a minha roupa. Às vezes passo de todo mundo, inclusive. Eu já vi lá, Deus, você passou. Lembra da aula da escola dominical? Hoje para minha esposa. Então, nossa vida ela tem que ser uma vida de crescimento, comunhão contínua em Deus, independente do que seja. Aí eu vou dar um exemplo, pastor, não estou entendendo muito, tá bom? Eu estou dizendo, a gente está estudando sobre a carta de Paulo aos Efésios. Ele escreveu essa carta estando preso em Roma. No versículo 3 ao versículo 14, nós aprendemos que essa carta ele começa escrevendo numa canção, que a gente vai ver 3 vezes falando, para louvor da sua glória, versículo 6, versículo 12 e versículo 14, ele fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um homem preso, incentivando ao povo, que é um povo bom, que a gente vai falar disso hoje, mas que ficou aterrorizado, pasmo, boquiaberto, porque Paulo, grande homem de Deus, está preso. E alguns cristãos vão falar hoje, né? Se você for em algumas denominações, talvez se fosse contar assim, olha, Paulo foi preso. Se fosse no dia de hoje, algumas denominações iam falar assim, ele está em pecado. Né? Sei que vocês nunca ouviram isso, só eu que ouvi, né? Se alguma coisa sai errada com o crente, é porque o crente está em pecado. E Paulo não, Paulo entende que a visão dele é plano de Deus, é projeto de Deus. Inclusive tem em Roma que Paulo prega para o rei Agripa, entre outros santos. E hoje a gente vai falar sobre esse Paulo, quando ele para esse momento da canção, o que ele continua dizendo para essa igreja, que ele entende que a maturidade e a unidade espiritual é a marca de uma igreja que é de fato, que seja de fato a igreja do Senhor Jesus. Leia aqui comigo, no versículo 15, porque eu não sei até onde eu vou conseguir, por causa da hora, mas olha o que ele fala. Pelo que ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com os santos. Aí vamos até o 16, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Gente, primeiro, essa é uma igreja que para Paulo é uma igreja arretada. É uma igreja daquela boa, que ele olha para o povo e fala assim, essa é de fato uma igreja do Senhor Jesus. Porque olha o que ele diz. Ele vai dizer que da fé que há entre vós. É uma igreja que vive pela fé, que não vive pelo que vê. Vive crendo que em Deus eu tudo posso. Ter nada e ter tudo. Está numa vida tranquila, está em dificuldade. É uma igreja que caminha compreendendo não só mais a visão daquilo que é terreno, mas entendendo que é um Deus que opera nas regiões espirituais, celestiais, que foi o que a gente falou na primeira pregação, no versículo 4 e 5, que ele vai falar todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu nas regiões espirituais. E ele está falando que ele louva a Deus pela fé dessa igreja. E não somente pela fé, mas pelo amor
pelo amor para com alguns santos. Não é isso que está escrito aí? É, amados. Para todos os santos. É de Deus, eu amo. No céu ele também ama. Mas ele está falando dessa vida de comunhão de igreja. Ele está falando de uma igreja que não faz acepção de pessoas. Ele está falando de uma igreja que pode até ter no meio deles quem tenha empatia, quem tenha uma facilidade maior de convívio com o outro, mas ele está falando que é uma igreja que ama a todos. Ama a família do Felipe, de Sabina, a família da Rose, é do Senhor, eles amam. E não tem preocupação, não tem panelinha, não tem grupinho. Você vai ver que a carta de Paulo aos Efésios, em momento nenhum ele se preocupa em falar: ó, estou sabendo que há fofoca em vocês, estou sabendo que há pecuinha em vocês, estou sabendo que há perseguição em vocês, estou sabendo que há inveja entre vocês. Em nenhum momento a carta de Paulo aos Efésios, como a gente já ouviu aqui, é uma carta de motivação, é uma carta de ânimo, é uma carta de talento, de impulso para que a igreja, apesar da prisão dele, compreenda quem ela é em Cristo Jesus e como ela deve viver em Cristo Jesus. E como ele não tem o que falar disso, a única coisa que ele identifica ali é fé e amor. Meu Deus, é como se ele fala assim: igreja, pode ser arrebatada. Já acabou tudo. Tem amor, vive pela fé. E é tão tremendo que ele usa a palavra dizendo: não cesso de dar graças e orar por vós. Ele não cessa de agradecer, mas agradecendo, ele sabe que isso tem que se manter, e se possível pela graça de Deus tem que crescer. Escuta uma coisa: você não é em Deus aquilo que você pode ser. Você pode ter chegado a um patamar muito bom, mas eu quero te dizer que Deus tem muito mais para fazer na sua vida e onde te levar nas regiões espirituais. Amém? Amém? Cadê João Pedro? João Pedro foi lá em casa na sexta-feira. O pessoal foi ensaiar no caso, e aí eu estava estudando. E aí ele sentou no meu lado, no computador aberto, e ele viu um montão de aba assim aberta, né? Quem tem computador aba, né? A ficha da internet que tu vai abrir, um montão de janela. Ele falou: pastor, tudo isso aí você está estudando? Oi, Marão. Eu falei: tô, ele só começou que horas? Eu falei: umas 5 e pouca da manhã. Isso era umas 6 e pouca da noite, né? E aí ele falou assim: eu não consigo esse negócio não. Ele consegue sim, né? Ele não consegue, porque eu sei que eu não sou aquilo que eu posso ser em Cristo Jesus. Eu sei que eu não tenho aquilo que eu ainda posso ter em Cristo Jesus, independente do que achem de mim. Eu sei que Deus tem muito mais para me dar e para fazer na minha vida até o dia que Ele venha me buscar, em nome de Jesus Cristo. Então Paulo é um homem que ele elogia, se alegra, dá graças a Deus pela igreja de Efésios, e ele não cessa de orar. Se você for abrir lá no livro, se eu não me engano, de Tiago 5,17, vai estar escrito lá: orai sem cessar. Não é os Paulo escrevendo, meu irmão de Jesus, é Tiago. Orai sem, não, perdão, é 1 Tessalonicenses 5,17. Quem diz é Paulo. É orar sem cessar. Mas pastor, como assim orar sem cessar? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Como que era a história de Moisés com Deus? Tudo que Moisés ele queria decidir, o que ele fazia? Orava, falava com Deus. Tudo que ele tinha dúvida, o que ele fazia? Orava, falava com Deus. Tudo que ele tinha certeza, o que ele fazia? Orava e falava com Deus para saber se de fato a certeza dele vinha de Deus ou vinha dele mesmo. Era um homem que não conseguia fazer nada, viver nada sem falar com Deus.
povo aí não está mole não. Caramba, como o Senhor me colocou nessa furada? Não tinha um povo mais tranquilo para eu fazer uns milagrezinhos lá, de abrir mar vermelho, essa coisa toda, e conduzir pelo deserto? Quando ele tinha que reclamar, ele reclamava. Quando ele tinha que interceder a favor, ele intercedia: Senhor, olha só, meu Pai, só nos trouxe até aqui. Não permita que a gente pereça aqui, para que o nome do Senhor não seja envergonhado. A preocupação tem a ver com ele. A preocupação tem a ver com o nome de Deus. E a gente vai falar isso nas orações. Assim era a vida de Moisés. Tudo o que ele fazia e que ele deixava de fazer, ele tinha que falar como o Pai. Porque não mais ele vivia, Deus vivia nele. Paulo vai dizer: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Me pega qualquer homem ou mulher de Deus. Daniel orava. Daniel orava tanto que a única maneira de pegar Daniel para alguma acusação era porque ele orava. E o cara lá vai na cabeça do rei: olha só, vamos arrebentar esse tal de Daniel aí. E olha só, rei, e todo mundo ore somente ao Senhor e a mais ninguém, que se prostre somente diante de ti. E Daniel tinha o costume de, separadamente, orar 3 vezes ao dia. E isso é tão interessante, talvez eu erre o capítulo, mas não é o capítulo 9, é o capítulo 2 de Daniel, talvez eu erre, mas depois você pesquisa aí. Vai contar a história que Daniel estava orando ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que no primeiro momento, ele pediu algo ao Senhor, na primeira oração. E ele continua em 21 dias de oração e de jejum, clamando a Deus por algo, que a Bíblia não fala o que era esse algo, mas ele permanece 21 dias de oração e jejum, orando ao Senhor. Aí, do 21º dia, chega Miguel? Gabriel, sempre troca esse Zé. Ou é Miguel ou Gabriel? Um chega para falar assim: olha só, desde o primeiro dia que você começou a orar, o Senhor lhe concedeu a vitória. Mas o príncipe da Pérsia entrou aí no caminho e quis tumultuar esse tempo todo. Esse foi o Gabriel que falou isso. E aí o Miguel, um dos dois, eu vou contar, teve que vir para cair na pancadaria para que a vitória pudesse chegar até você. O homem que já orava, que a Bíblia diz, 3 vezes ao dia, normalmente em separado, está dizendo que ele permaneceu 21 dias em jejum e oração. E se você ler lá, o hebraico vai dizer que ele orava da alma, que vinha lá das profundezas do ser dele. Ele colocava força, suor, pensamento, garra, gana naquilo que ele estava pedindo ao Senhor, que ele estava buscando do Senhor. Mas não é porque demorou que ele desistiu, ele ficou 21 dias orando. Se a gente pegar toda a Bíblia, nada se faz sem oração. Isso é tão sério que Jesus ia fazer alguns milagres e depois o que a Bíblia fazia? E retirou-se para orar. Jesus está próximo a ser crucificado. O que ele faz? Vai orar. E olha que está orando alguém que já sabia o que ia fazer, sabia o que ia passar, mas estava orando. Meu Deus, quantas vezes você ora na semana? O que é a tua oração? São repetições de palavras? Aquelas palavras, né? A minha esposa, ela tem um costume que eu boto muita pilha nela, né? Ela fala assim: Senhor, agora na tua presença. E eu falo assim: está bom, adiante. Né? Agora na tua presença, antes você está onde? Aí tem outros, quando vai continuar a oração e falar: Senhor, ainda na tua presença, não é onde? Chegou agora? Onde você foi antes? Aí com Jesus, que deram uma separada. Ser cristão está sempre na presença. Eu sei, por favor, que isso é cultural, é costume. Eu só estou pegando esse ganchinho para te dizer que a oração é algo que tem que acontecer sem cessar. É o tempo todo. Paulo diz: não cesso de dar graças por vós e colocá-los diante de Deus em oração. E aí a gente tem aqueles outros costumes que são palavras repetidas, que a gente ora por desencargo de consciência, né? Você
já quando se ajoelha, antes de se ajoelhar, tu já sabe que vai falar, não. E a mesma coisa que você falou antes, porque perdemos essa comunicação, esse rasgar do coração, essa intensidade de saber que eu estou falando com Deus Todo-Poderoso. Imagine se você, todos os dias, está ali Rebeca e Mateus conversando. Imagine se todos os dias o Mateus falasse a mesma coisa para a Rebeca a mesma coisa para Deus. Por favor, não estou falando que a gente não tem que insistir em pedido, eu estou falando as mesmas coisas. Todos os dias. Vai chegar a hora que o Mateus vai falar assim, chega, outro não tem outro papo não? O que eu estou querendo dizer? Que quando as coisas elas fluem, você não fica mecanizando o que você vai dizer, ainda que você saiba o que você deseja dizer. Vou dar um exemplo. A gente quando vai pregar, dependendo para quem a gente está pregando, a gente vai usar um tipo de vocabulário. Pelo menos eu costumo fazer assim. De tal modo, se vocês aqui já repararam, vocês vão ver que às vezes eu uso uma palavra um pouco mais rebuscada e logo em seguida eu uso uma palavra mais simples. Para quê? Para que eu possa alcançar aquele que tem uma leitura mais afiada, mas também eu faço entender aquele que talvez não tenha tanto, e aquele que não tem tanto, ele acaba aprendendo uma palavra nova também. Então, quando a gente vai pregar, né, pelo menos eu faço isso, você vai tentando saber para quem que você está falando de tal maneira que a mensagem ela chegue como ela tem que chegar. Esses dias eu falava para a Donai, que ele veio me fazer uma pergunta sobre tradução, e eu estava comentando que é que um dos motivos que a Bíblia ela vai sempre ser revisada é por causa das traduções, porque você vai descobrir uma maneira melhor de falar aquilo que de fato foi dito no grego. Eu vou dar um exemplo, porque é o exemplo que eu dei para a Donai. O cara, quando a gente vê lá, autor e consumador da nossa fé. Quando a gente lê isso é uma linha, né? Autor e consumador, tranquilão. Só essa frase, o cara demorou mais de 2 horas para poder traduzir. Opa, são 2 horas para falar autor e consumador? Sim. Porque se você pegar a letra, fala assim, começo e fim. Mas Jesus ele não terminou. A graça, a fé, a obra de Jesus continua manifestando-se hoje e vai manifestar-se até aquele grande dia. Ele não terminou, ele continua fazendo, ele continua operando. Então se ele coloca começo e fim, é como se tudo que Jesus tivesse que fazer já tivesse acabado. Mas nós estamos aqui, graças a Deus, porque isso não acabou, louvado seja Deus, amém? A graça nos alcançou, a salvação nos alcançou, o amor nos alcançou. Então esse cara ele fica com mais de 2 horas para poder encontrar uma maneira de expressar o que de fato o grego quer dizer. E aí ele fala, autor é quem faz, consumador, é aquele que concretiza, mas concretiza e o negócio continua sendo realizado, isso é, continua verdadeiro, continua atual, continua em nossos dias, não findou. E a oração, ela teria que ser para nós esse diálogo de poder falar com Deus de tal maneira que aquilo que a gente vai dizer, Ele sabe o que a gente vai dizer, mas que seja no fluir normal, natural. E às vezes falta até nos nossos relacionamentos entre marido e mulher, né? Às vezes a gente já continua com 15, 20, 30 anos de casado e cheio de dedo para dizer alguma coisa, né? Poxa, ainda mais mulher que tem um jeitinho brasileiro, né? Eu vou falar dessa maneira, que eu sei que se eu falar dessa maneira, ele vai reagir dessa maneira, e aí eu vou chegar lá, a Valéria está me rindo, e aí eu vou chegar lá onde eu quero de fato chegar. Mas com Deus, antes das palavras virem às nossas bocas, o Senhor já está. Então a minha conversa dele tem que ser um coração aberto, mas crendo que Ele me ouve e que Ele é poderoso para me dar a vitória. Por isso que Daniel ora, por isso que Davi ora, por isso que Moisés ora, por isso que Jesus ora, por isso que Paulo ora, e Paulo vai dizer, orai sem cessar. Não pare, porque ele fala isso. Não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E aí a gente vai partir por uma coisa, que pelo menos isso eu quero conseguir terminar hoje. Escuta o que eu vou dizer. Paulo ele estava preso, a vida estava fácil para ele?
Não. Quem conhece essa história está tendo uma perseguição sobre a igreja. Quem conhece essa história, Roma está fazendo um domínio de opressão. Então a parte de comida, bebida, a parte econômica não dá essas maravilhas. Mas você vai ver com o caminhar desses versículos que em nenhum momento Paulo ora pedindo coisas materiais. Toda a oração que Paulo vai fazer aqui, que ele vai falar aqui, ela tem a ver com bênçãos espirituais. Escuta, por favor, cristão, entenda isso em nome de Jesus Cristo. Por favor, entenda isso. A Bíblia ela nos ensina que todas as coisas nos serão acrescentadas quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que se o Pai da terra nos pede boas coisas, nós pedimos boas coisas, Ele nos dá, quanto mais o Pai celestial. A Bíblia nos ensina que o Senhor cuida de nós até quando nós estamos dormindo. A Bíblia nos ensina, Isaías 49:15, que uma mãe, que é quase impossível uma mãe que amamentou o seu filho, esquecesse dele. Todavia, ainda que essa venha a esquecer-se, o nosso Deus, Ele jamais se esquecerá de nós. O que eu estou querendo dizer? Deus cuida de mim, de você, o tempo todo, em todas as áreas. E é por isso que no mesmo livro de Mateus, Ele vai dizer assim: olhe para os lírios do campo. Nem Salomão, na sua grandeza, se vestiu dessa maneira. Se Deus cuida dos lírios, que agora nascem e amanhã perecem, quanto mais não há de cuidar de mim e de você. Tu crê nisso, igreja? Amém? Então a Bíblia ela não fala, por favor, me entendam, que eu tenho que viver buscando as coisas materiais. Ela me ensina que tudo que eu desejo eu tenho que fazer conhecido diante do Senhor, com petições e ações de graça, com súplicas e ações de graça. Mas em momento nenhum ela fala que a minha busca tem que ser material. Ela fala sempre que a minha busca ela tem que ser espiritual. O reino de Deus e as suas justiça, a sua justiça. O que eu estou querendo dizer é que Paulo sabe disso. Paulo ele sabe que se eu me abraço, me envolvo, mergulho naquilo que é espiritual, o restante Deus vai abrir porta onde não tem. Deus vai fazer por cair pão dos céus, vai descer maná do céu, porque é o meu Senhor que é o meu provedor, é o meu Senhor que cuida de mim. E a oração de Paulo, a gente vai ver isso nessa caminhada, a oração dele é sobre o que é espiritual, o que vem do Pai. Se eu me envolvo nisso, eu estou no melhor lugar possível. E olha quem está falando isso, é o cara que está preso, que está passando necessidade. É o cara que está em escassez de um carinho, de um abraço, de um beijo, de um sorriso, né? Talvez daquele sonho que você vai ali na padaria, eu gosto muito, né? Naquele sonho que você morde o creme para tudo quanto é lado, assim, né? Ele tinha escassez, mas ele tem preocupação de falar algo para essa igreja que ele elogia, que é uma igreja que vive de fé e em amor. A oração dele é uma de gratidão, mas é uma oração constante, falando das coisas materiais. Olha o que ele vai dizer no versículo 17. Para que o Deus, vocês estão acompanhando? 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Quando nós lemos os versículos e estudamos aqui, pregamos sobre os versículos do 13 ao 14 principalmente, nós vamos ver que Paulo está falando que o cristão ele deve ser irrepreensível, lembram disso? Que devemos ser santos. Ele nos ensina que fomos comprados pelo sangue de Cristo e selados, lembra lá? Selados, penhor do Espírito Santo. E ele diz que esse selo, esse penhor, vai vir até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Que esse selo nos mostra, nos condiciona,
faz com que todos nos vejam, saibam, venham observar que nós somos do Senhor, temos o selo de Deus. Mas o interessante é que quando ele vai falar aí, ele vai começar a falar sobre a revelação. Olha, para que a sabedoria e a revelação. Se você for ler em 2 Reis 6, se eu não me engano, do 12 ao 17, que vai falar sobre Geazi. Geazi era um discípulo, um seguidor, quem lembra de Eliseu. E eles acordam, né? Não sei como era a tenda lá deles, eles acordam e tem um exército em volta deles, o exército inimigo. E aí Geazi fica apavorado, né? Se Geazi ele fosse um corredor, ele tinha disparado, né? Qual o nome daquele cara que foi assim, que agora esqueci? Se ele fosse o Usain Bolt, ele sairia ali batendo os recordes dos recordes, quando ele acorda tem um exército na direção dele. E aí vem Eliseu e ora ao Senhor, pedindo ao Senhor para que se abram os olhos espirituais dele, para que saiam as escamas espirituais dele, para que ele não viva mais vivendo com a visão humana, mas que ele aprenda a viver olhando, enxergando, discernindo pelo Espírito Santo de Deus. Por favor, escutem isso. Deus nos deu uma sabedoria da vida, a lógica. 2 mais 2 é igual a 4. Deus nos fez entender que se eu vou ali pela parede, eu tenho que não bater na parede. Eu vou achar onde a porta para que eu não arrebente a minha cabeça. Deus nos deu essa sabedoria do dia a dia. E a gente vê as coisas humanas. E graças a Deus porque conseguimos isso. Mas, quando somos selados pelo Espírito, cheios do Espírito, quando somos homens e mulheres de fato de Cristo, não vamos mais viver somente pela lógica. Vamos discernir pelo Espírito Santo de Deus o que Deus está mostrando, o que Ele está fazendo, o que Ele está falando, ou o que Ele quer que a gente faça, que a gente veja, que a gente fale. Vou voltar para a história de Moisés. Faz a conta aí, ó. Tem como você sair do Egito? Tem como fugir do exército de Faraó? O povo peão, escravo, que tem a comida contada. O outro é um exército. O nome já diz, é exército capacitado de guerra, pancadaria, tiro, pancada e bomba. É esse povo. Povo com criança, com seu gatozinho, andando a pé, e o pessoal, né, das carroças, os cavalos lá bonitões, indo atrás dele. Tem como fugir? Não tem como fugir. Por que Moisés sabe que tem como fugir? É lógica humana? Não. É revelação do Pai. A palavra em grego revelação é abrir ao nosso entendimento aquilo que está obscuro. É como se tivesse uma cortina pretona, num lugar escuro. E você, quando abre a cortina, uma luz se acende, você consegue ver com clareza aquilo que está atrás. O chamado, a oração de Paulo por esse povo, por essa igreja, que ele admira, que é a igreja de amor, é a igreja de fé, é uma igreja de unidade. Ele está falando para essa igreja: minha oração é para que a revelação do Espírito de Deus seja dada a cada um de vocês, é que a sabedoria que vem do alto seja dada a vocês. Por isso meu desejo, meu sonho é que nós igreja metodista em Curicica, não venhamos mais caminhar somente pela lógica, mas que todas as lógicas coloquemos diante de Deus e perguntemos: Senhor, com uma boa, perfeita e agradável vontade, me revela o que o Senhor quer fazer, me dê esse discernimento, me dê essa visão. Aquilo que está obscuro, aclarei esse negócio para mim. O Senhor, como o sol da justiça, então venha só o brilho para que eu veja esse negócio. É assim que a gente precisa aprender a viver. O grande problema da gente é que a gente
já vive nos nossos próprios raciocínios. A gente quer ser de Deus, servir a Deus, vivendo somente pela lógica. E essas coisas só mudam um pouquinho quando a gente tem algum resultado para agora. Vou dar um exemplo. Preciso da cura do meu filho, que estava aqui comentando. Preciso da cura do meu filho. Nessa hora a gente fala, Deus é poderoso para fazer. Nós cremos nisso, eu não vejo, mas eu sei que o Senhor faz. Eu não estou vendo, o Senhor não caminha por vista, eu caminho por fé. Nessa hora a gente traz essas passagens todas. Mas quando são para o dia a dia, às vezes aqueles que são líderes, liderar o seu grupo da igreja, seus ministérios, a sua sociedade, para um negócio que a gente vai abrir, para um namoro que a gente vai começar, a gente não tem preocupação de dizer, Senhor, me faça ver segundo o teu Espírito, me dá discernimento, me dando discernimento, porque ele não fala só sobre revelação, ele fala sobre sabedoria. Eu não sei se eu já falei para aqui, há uma diferença entre inteligência e sabedoria. Quem aqui consegue me falar? Inteligência é a sua capacidade de absorver, de compreender. Sabedoria é você saber aplicar aquilo que você aprendeu. Tem um montão de gente inteligente que ao mesmo tempo, dentro dessa palavra sabedoria, é burrinho pra caramba. A gente é que gosta de dirigir, às vezes a gente fala isso, tem um cara que está na nossa frente com uma carreta tremenda, mas o cara é uma roda presa que só é terra. E aí quem tem carro, a primeira coisa que fala, o carro serve para uma pessoa errada. Tem um carretão e não sabe conduzir, não sabe lidar com aquele treco. Aí meu irmão fala, se eu tivesse esse no lugar da minha filha, aleluia. E uma coisa é inteligência, outra coisa é sabedoria. E Paulo está falando que o desejo é dele que tenhamos a sabedoria de Deus pela revelação do Espírito de Deus. Ao saber aquilo que estava oculto, me foi revelado, como que eu trato isso. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai encontrar a história do homem que foi chamado o homem mais sábio da terra, o tal de Salomão. Não sei quem aqui já ouviu falar. Esse tal de Salomão fica diante de uma sinuca de bico para um montão de gente. Existe duas mães, cada um tem um filho. E aí um filho vai e o outro filho está ali vivo. E a mãe fala, um é meu, a outra mãe fala, não é meu, a outra mãe fala, é meu. E engraçado que essas histórias, eu não sei como acontece, que o pai deve ter desaparecido, não estou nem aí, lavei minhas mãos. Mas aí está lá duas mães para um filho, cada um fala que o filho é dela. Aí vão diante de Salomão. Gente, esquece o resultado da história. Como que tu resolve esse negócio se não tem DNA? Fala aí. Não dá. E não fala que ele foi para um cantinho ler um livro de filosofia, astronomia. Não tem secreto não. Quando a mulher acabou de falar, ele disse, filho, pega uma espada aí, vamos cortar esse molecão aí no meio, e pronto, cada um ficou com a metade. A mãe, que é mãe de verdade, o que ela fez? Não, deixa que a criança fique com a outra. E aí Salomão vai e fala, esse filho é dela. Isso tu não vai aprender em manual. Não dá. Pode fazer o curso que você quiser. Pode ir lá para Harvard, raio que parte. Vai para a Lua, vai para Marte. Tu não vai aprender esse negócio. Porque isso é revelação do Espírito de Deus. É sabedoria que vem do alto. Por isso, uma das características que eu creio que o pastor tem que ter é discernimento e sabedoria. Muita gente acha que o pastor é pastor porque ele prega bem. O evangelista tem que pregar bem. Tem. Esse é um das marcas do evangelista. Agora o pastor é aquele que trata de vida. É aquele que vai pegar o carro-mudo, tem que ter uma lá para conduzir o carro-mudo para que ele saia dali edificado. Vai pegar o cara mais peralta, mais doideira do mundo. E tu tem que conversar com ele de maneira que ele se centralize e consiga compreender
no que tu está falando. Vai pegar aquele outro que é um cri-cri, meu Deus do céu, iracundo que a gente falou hoje, ali no rixoso que a gente falou na aula. E você tem que conseguir fazer pela vida uma vida com alegria e com prazer. Qual é a psicologia que tem isso? Porque a psicologia tem, a gente sabe que cada uma tem uma área. O pastor filho, sai que é sua, Tafarel. Todas as áreas estão aí, filho, se vira. Só que elas não estão no livro. O livro pode te ajudar, te dar as ferramentas. Acho que faz a diferença. Senhor, me ajuda. Não deixe que as minhas emoções tomem lugar. Não deixa que eu veja somente um raciocínio humano, mas me dá o conhecimento do alto. Me ensina como tratar, porque o Senhor me chamou para preservar a vida, para dar vida, para dar um bom sabor, para poder edificar, para levantar o caído. Foi para isso que eu chamado, então me ajuda. Aquilo que eu não consigo entender, para a lógica humana, me faz ir além. Meu véu rasgou-se, o Senhor pode me levar além. Em nome de Jesus. Esse é o chamado. A oração de Paulo não tem a ver com essa igreja que ama, que vive pela fé. Não tem a ver com coisa material. Tem a ver com aquilo que nos faz gente de Deus. Tem a ver com aquilo que nos faz maduros. Que a gente corra das peculinhas, que a gente corra das palhaçadas. Me olharam de cara feia, não me cumprimentou, o outro canta, eu não canto, o outro está se destacando mais do que eu. Meu Deus, que aprendamos como Paulo, que aprendamos com João Batista, que ele cresça, que eu diminua, que Paulo disse que seja a todo momento eu mentiroso e ele verdadeiro. Que é dele, a glória é dele, é para louvor dele, tudo que temos vem dele, é só ele, e é ele, nós, uns aos outros. Esse é o desejo de Paulo, e o meu desejo é chegar pelo menos aos 19, esse é o meu desejo, de chegar pelo menos aos 19, quando a gente vai caminhando no grego, a gente vai se surpreendendo. Oro, no versículo 18, também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Primeiro vamos até o 18, depois eu tento chegar ao 19 e eu termino aí na próxima oportunidade. Mas o 18, ele fala assim, iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha o que Paulo ele está falando. Ele está falando que essa igreja é louca. Olha o texto. Ele está falando que essa igreja ela tem um entendimento. Amém? Está escrito aí? Mas ele fala que esse entendimento precisa ser iluminado. Como é que é isso, pastor? Se tem entendimento, como precisa ser iluminado? Eu tenho muito menos tempo de evangelho do que um montão de gente que está aqui. E eu óbvio mais do que um montão de gente que está aqui. Eu estou indo aí para 23 anos de caminhada no evangelho. E eu sempre fico analisando quem eu sou hoje, o que eu sei de hoje e como foi o começo da minha caminhada. Então, assim, o começo da minha caminhada foi metodista, mas muito assembleia. Eu já falei aqui algumas vezes, eu sou muito chafui, muito metobreia. Então, na breia, a gente aqui conhece a breia, nós vamos aprendendo um montão de jargões. E além de jargões, nós vamos aprendendo alguns caminhos como fosse receita de bolo. Você faça assim que Deus vai fazer assim.
E aí eu fui crescendo no estudo da palavra e fui vendo um Jesus que não tem lógica nenhuma. Vamos lá. Jesus, já contei isso aqui pregando. Jesus pega um cego e fala: vai, a sua fé te salvou. E o cego vai ver. Tem uma outra, ele está lá no cego, ele ora, o cego vê tudo embaçado. Ele tem coragem não, né? Tem crentes que acham que tem coragem de resolver. Jesus orou 2 vezes. Como é que pode agora? Tem gente que é melhor que Jesus, né? Ele ora uma vez só e ó, acabou. Aí Jesus ora de novo. E aí a visão é restabelecida por completo. Não, mas tem uma outra vez. E aí, gente, tá, cuspiu. E aí, é nojo? Imagina na tua vista agora, jogar na lama e na tua vista. É nojento? E não acaba aí não. Ele fala para você que não vai se lavar em qualquer lugar. Você vai no tanque de Siloé. Agora imagine essa nojeira no olho e você caminhando quase 3 quilômetros. No cego não estava muito diferente não, né? Ele enxergava bem, mas com certeza ele sabia que tinha uma nojeira ali na cara. Ele vai ter aquele tanque, é naquele tanque que ele tem que lavar. Ele lava. E só quando que ele passa a ver? Depois que ele lavou. Eu te pergunto, cadê a lógica? Fala para mim qual é o padrão de Jesus. Não tem. Por favor, crente, entenda. O padrão não é Jesus. Não é que ele vai operar se acompanha ou não. O padrão de Jesus não é porque ele vai operar se há imposição de mãos ou não. O padrão de Jesus não está se você foi ao monte ou você se orou da madrugada. Isso tudo é bíblico? É bíblico, mas não é padrão, porque ele faz como ele quer, quando ele quer, da maneira que ele quiser e se quiser. Mesmo ele não querendo, tem que falar: se Deus quiser, ele é Deus. Se ele não quiser, continua sendo Deus. E quando ele fala que tem um entendimento, mas esse entendimento ele precisa ser iluminado, é eu dizer assim: olha, eu me rendo de tudo que eu sei diante da tua sabedoria, para que o Senhor me mostre de fato qual é a sua vontade. Vou dar um exemplo prático e a gente vai terminar no 18. Quem aqui já leu uma mesma passagem uma vez? E essa passagem, já leu a mesma passagem mais de uma vez, a mesma passagem, e ela falou de maneira diferente do seu coração. Faz assim, como? Isso é só para quem lê Bíblia. Eu falei esses dias, no primeiro que eu estava conversando, eu já perdi a conta em quantas vezes eu preguei na passagem da mulher samaritana. É a passagem que eu já mais preguei, que eu mais já preguei na minha caminhada. Nunca repeti a mesma mensagem. Não me pergunte que eu não vou explicar. Não dá. Eu não entendo como eu vou explicar o que eu não entendo. Qual é a lógica disso? É um entendimento que é iluminado pela revelação, pela sabedoria do Espírito de Deus. Por isso que Deus ele não cabe numa caixinha que você quer levá-lo. Por isso que Deus ele não cabe dentro de um quadradinho que você falou: meu Deus ele é assim, ele age se for assim, ele trabalha só se for assim. Esse é o teu Deus. Mas o Deus que Paulo prega, o Deus que Jesus me mostra, o Deus que a Bíblia me mostrou, ele é soberano. Ele é Senhor, Ele não dá explicação a ninguém, Ele é Deus, Ele faz como Ele quiser. Louvado seja o nome do Senhor, Deus, aleluia. O que eu tenho que fazer é me render a Ele e buscar não ser um obstáculo para a vida que Ele quer fazer em mim, realizar em mim. Ao contrário, eu tenho que me abrir e dizer: Deus, faça, só me dá direção. Me diz o que fazer. Eu aprendi, já falei dele aqui uma vez, com um grande amigo meu, que eu estou em falta terrível com ele, o Reginaldo. Eu aprendi com ele o seguinte: escuta, Deus ele sempre vai querer te usar, mas Ele não é obrigado a querer te usar como você deseja. Vou repetir:
Deus sempre vai querer te usar. Mas é Ele que diz para nós como, quando, de que maneira. Não sou eu que digo para Ele como eu quero. O que eu digo para Ele que eu quero é que Paulo vai dizer lá em Coríntios: buscar os dons espirituais. Fala para o Senhor aquilo que tu deseja. Mas mesmo assim não quer dizer que você pediu, Ele vai te dar. Mas o restante, eu tenho que buscar é viver com fé. Eu tenho que buscar viver amado. Eu tenho que deixar de ser menino e falar para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, compreendo, é tempo de crente maduro, é tempo de cristão de verdade. Chega de início, chega de igrejas que dividem em vez de crescer, chega de igreja que divide em vez de multiplicar, chega de igreja reconhecida por raça, chega de igreja que o pessoal está 40 anos, não pode comer uma mocotó, tem que continuar tomando leitinho. Chega de igreja que não consegue se alegrar pelo que Deus está fazendo na vida do outro, porque Ele não fez na minha. Quem faz é Ele, o chamado é dele. E a gente precisa compreender. A Bíblia vai mostrar que eram 3. E sempre Jesus levava junto. Quem? Pedro. Lembra assim? É Pedro, Tiago, João, no barquinho. Por que era isso? Foi Deus. Se tu queres entender que é assim, foi Deus que quis, amém. Se não quiser, vai fazer outra coisa, porque Deus é assim. Amém? Não foi amém, não. Amei. Amei a Isaac. Aborreci. Assim é, passagem? Jesus, nasce 2 irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Ô Bíblia, amei a quem que amou? Amei a Jacó, aborreci Esaú. Pode dar você, tá? Por que Jesus, por que Deus fez isso? Bom, se eu já falo, já não preciso da participação de você, né? Estou tentando fazer participação. Mas pastor, por que Deus fez isso? É só porque Ele é Deus. Nada além disso. Minha parte é falar assim: muito obrigado porque tu me amas. Muito obrigado porque tu me chamaste. Muito obrigado porque o Senhor me amou primeiro. Muito obrigado que a revelação do seu Espírito é me dada se eu buscar, se eu orar, se eu clamar. Muito obrigado porque o Senhor me concede a sabedoria que eu não aprendo na universidade, mas que é para a sua própria revelação através do seu Espírito que habita em mim. Muito obrigado porque meu nome está escrito no livro da vida e os meus pecados foram perdoados. Muito obrigado porque eu não compreendo tudo que o Senhor faz, na verdade eu não compreendo quase nada, mas eu sei que o Senhor me coloca no meio disso tudo e eu sou participante do teu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um crente maduro. Já pensou, segunda vez, Paulo fala assim: Senhor, por que eu estou tomando essas chicotadas? Caraca, eu não vou de vezes que ele começou. Senhor, eu estou preso. É um montão de vezes que eu estou preso. Senhor, porque o navio não atracou. Paulo não tem essa preocupação. Preocupação de Paulo é saber tudo certo da vontade dele. Essa prisão aqui foi humana, foi mão de Deus. Se foi mão de Deus, aleluia. Quando ele entende que ainda não está completa, ele fala assim: olha, eu sou cidadão romano. Ele sabe que não era ali. Ele tinha que chegar a Roma. Aí ele reivindica a cidadania romana. Porque ele sabe, ó, a Pai do Céu me falou que não é aqui ainda. É prisão. Só não é essa, é lá em Roma. Aí quando ele chega, ele fala: agora é minha hora de escrever para consolar Efésios, Colossenses, Filipenses. Eu tenho que escrever para esse povo. Amém? Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões espirituais, celestiais. Isso é para quê? Para o louvor da sua glória. Amém? Oséias 6:3. Vamos lá, irmãos. Sigamos e prossigamos
em conhecer ao Senhor. Sigamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. O Senhor nos abençoe poderosamente. Que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Que a revelação, a sabedoria do Espírito de Deus seja dada a cada um de nós, para que experimentemos sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que não caminhemos por vista, mas caminhemos por fé, de tal maneira que o amor de nós, uns aos outros, como santos, seja motivo de dar graça para todos aqueles que ouvem falar de nós. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar aqui a Beth e a Érica para ajudar aqui na ceia. Amém. Um só dá ou precisam os outros para que mais dois funcionam? Se mudaram, né? Precisamos mais? Então vem aqui, manda isso para mim. Aqui está a parte. Vem cá, mas. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Amados do Senhor,